Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do presidente, Lucas, vereador Lucas, e na pessoa também do meu professor, que foi meu professor há 12 anos atrás, que é o professor Caetano. Foi meu professor lá na UFV. Uma pessoa que eu tenho muito carinho e muita admiração. E posso dizer para todos vocês, todos os senhores, hoje ele está na cadeira de rodas, mas isso não impossibilita a força que esse senhor tem. O professor Caetano sempre foi um touro de trabalho, com força e com dignidade. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E todos os nossos colegas que estudaram, que tiveram a honra e a oportunidade de serem alunos desse senhor que está aí, podem dizer o mesmo, inclusive o D'Amato. Que o D'Amato possa ter essa honra e ter a dignidade de dizer o mesmo desse professor. Assim como o professor Caetano, tem o professor Geraldo também, que foi meu professor, ele não está aqui presente, que acho que ele deu uma saída, no qual eu tenho muito a honra também, e me sinto muito feliz de estar representado pelos dois, os dois estando no Poder Executivo. Mas antes de fazer a pergunta diretamente ao Poder Executivo, né, aos secretários aqui presentes, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Câmara Municipal, na pessoa do contador, do Silvério. Há anos atrás, a Câmara devolvia cerca de 6 milhões, em torno disso, e esse valor, no final do ano, contribuía muito para o Poder Executivo. Nós sabemos, né, que teve algum remanejamento, aumento de vereadores, que eu achei que é muito justo ter esse aumento de vereadores, para a população ser de fato representada. Mas eu gostaria de perguntar para o Silvério, qual que é a expectativa ou a previsão de repasse no final deste ano para o Poder Executivo? Se a Câmara tem essa previsão. Boa noite a todos, boa noite, Jardel. Fico muito feliz da plateia estar assim, sendo representado por pessoas ilustres assim. E uma pergunta bem que me deixou de surpresa, mas eu, como técnico da Câmara Municipal, esses assuntos de devolução, a parte do repasse, né? Todo o artigo 168 da Constituição fala que todo dia 20 o município tem que enviar para a Câmara o valor do 12º. E isso vai ao longo dos anos, a parte que não é utilizada pela Câmara, ela é devolvida aos cofres públicos ou, em caso de construção, de obras, fica retida a cargo do presidente da casa. Eu não sei, eu não tenho como falar se haverá a devolução ou se vai ter algum planejamento nesse sentido. Mas, como você mesmo frisou, nas gestões anteriores, todo final do ano devolve a parte que não é utilizada nas despesas correntes aqui da casa. Dá em torno de 4 milhões, 5 milhões, né? Ano passado foi 5 milhões e 200 mil. E a previsão desse ano, assim, acredito que se for para devolver, vai ficar em torno disso, porque a casa, nós tivemos no início do ano, o aumento de 4 cadeiras aqui na casa e 15 assessores, né? Isso impacta no orçamento do município e o valor a ser devolvido não será assim um valor tão exorbitante. Eu acredito que seja entre 4 a 5 milhões se for devolvido. Entendeu? Tá joia, obrigado. Tem algumas perguntas também. Qual o secretário que é responsável pela pasta de mobilidade urbana? Seria o vice-prefeito. Tem alguém representando ele aqui nesse momento? Está ausente mesmo. Jardel, só para contribuir, é porque a parte de mobilidade urbana passou para a secretaria em setembro. Essa apresentação é só até agosto. É para o quadrimestre, entendi. Então, deixa eu fazer uma pergunta, então, com relação a agosto. Até o professor Caetano, que ele que era responsável pela pasta, né, de mobilidade urbana. Nós temos, professor, só para fazer um contexto, em 2019, a Prefeitura de Ubá gastou R$ 129 mil para a construção de um plano de mobilidade urbana, um valor que, ao meu ver, é um valor exorbitante.
Em 2021, a prefeitura pediu, a empresa, perdão, uma prorrogação para a construção desse plano de mobilidade urbana. Esse plano teve o seu encerramento em 2023, com a instituição de uma lei de política de mobilidade urbana. O que nós estamos vendo no nosso município? Uma mobilidade urbana focada muito na parte central, com enfoque principalmente a questão dos motoristas, o enfoque mesmo na questão mesmo do trânsito, né, de carros, de veículos. E as periferias? Existe algum índice, alguma meta em relação à política de mobilidade urbana para ser cumprida? Foi cumprida? Foi pensada em alguma meta, algum índice de mobilidade urbana para ser cumprido? Jardel, primeiro te agradeço muito as palavras e você me deixou com os olhos marejados, né? Porque 12 anos atrás, né, para quem começou em 1987, e teve o prazer de ter alunos como você e vários outros, né? Bem, a parte de mobilidade urbana, ela, desde o início, ela foi conversada, queria passar para a pasta de segurança pública, né? Assim que ela fosse criada. Então, eu não fiz muito esforço nesse sentido, porque seria uma coisa meio estranha, né? Então, eu fiz o básico durante o período que ficou comigo e a gente está fazendo essa transição para o vice-prefeito, né? E acredito que ele vai implementar o plano que foi desenvolvido, que seria essa a minha intenção, com os ajustes que provavelmente eu gostaria de fazer, até por ser uma pessoa interessada no assunto, diretamente, e creio também que o Rominho vai fazer as suas alterações, né? Ok? Outra pergunta, professor. No início do ano, o professor José D'Amato, ele fez inúmeros vídeos falando sobre a rescisão do contrato com a Copasa. E fez um recentemente também dizendo que vai rescindir o contrato com a Copasa. Foi feito algum estudo de impacto financeiro com essa rescisão do contrato com a Copasa, ou isso é simplesmente mais um TikTok? Porque o que nós estamos sentindo enquanto população, professor, é que estão sendo feitas muitas promessas, sem amparo técnico algum, simplesmente dizer, eu vou rescindir o contrato com a Copasa. E o impacto financeiro? E as questões financeiras? A prefeitura tem como custear uma concessionária? Tem como custear uma agência reguladora? Foi feito, salvo engano, esse vídeo em janeiro, e foi feito um recente agora, há um mês atrás. Existe, de fato, dentro da pasta do senhor, que é a pasta responsável pelo meio ambiente, essa possibilidade de rescisão do contrato com a Copasa? É verdade ou mentira? E qual o impacto financeiro disso? Você, como advogado, você está me saindo um bom inquisidor. Olhe bem, eu não morava em Ubá até o dia 2 de janeiro. Então, eu não sei dessas coisas, esses fatos que você relata anteriores ao dia 2 de janeiro. Até aquele evento, né, que ele mais o vice relataram que iriam encerrar o contrato com a Copasa, eu não tinha essa notícia. Tá? Então, eu fui pego de surpresa, assim como você. Tá? E opinião. Né? Na minha opinião, seria temerário fazer isso. Não se esqueça, Jardel, se você se lembra ainda, né, de provavelmente 12 anos atrás, a minha primeira formação é química. Eu trabalhei em tratamento de água da própria UFV. Né? De 87 a 92, juntamente com o professor Emílio Gomes, nós éramos responsáveis pelo sistema de tratamento de água da UFV. E a Copasa, além de ser uma autarquia, ela tem toda a sua estrutura. Né? E nós voltaríamos aqui à brincadeira com o André, né? O Corolla ou o Fusquinha.
Às vezes um Fusquinha bem azeitado é melhor do que um Corolla, né? Para não dizer ouro. Se você for esperto, você sabe que eu estou me referindo. Acho que seria temeroso fazer uma mudança abrupta, né? Se eu tiver direito a opinar, eu ficaria com a Copasa. Obrigado pela resposta. Gostaria de perguntar também ao controlador interno, ao Marcelo. Marcelo, boa noite. Existe algum choque de informação, Marcelo? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós. No site da Controladoria Interna do município, existem inúmeras recomendações de contenção de despesa, inúmeras recomendações. O secretário Antônio Geraldo disse que falou com o senhor também sobre essa questão de contenção de despesa. Afinal de contas, o município está sadio financeiramente? Está com algum risco? Porque quando o senhor vai no site da Controladoria Interna, pede contenção de despesa, e depois vai na rádio e diz que o município está tudo bem financeiramente, está tudo ok. Afinal de contas, está ou não está? E quais as medidas estão sendo feitas pelo senhor, enquanto controlador interno, juntamente com as demais secretarias, para ter essa contenção de despesa? Boa noite, Jardel. É o seguinte, eu até falei anteriormente, né, houve essa pergunta, né, acho que foi o vereador André que perguntou, outro vereador. O que acontece? Essas recomendações a gente faz frequentemente, e fizemos até para as administrações anteriores, né? A gente faz tipo de preventivo e corretivo, né? A recomendação, o controlador faz a recomendação, baseado lá nos números, né, que a gente tem de despesa, de receita, e a gente orienta ao prefeito fazer certos cortes. Cabe ao prefeito acatar ou não. Quanto à parte das economias de despesas, acredito que já estão sendo feitas, né? Porque tem setores que já estão fazendo essas reduções de despesa para adequar o orçamento, até mesmo a parte orçamentária, porque quando chega no final do ano, o Pedro está aqui que pode falar melhor, tem certas dotações que tem que suplementar tudo, então a gente já a gente acompanha a execução do orçamento dentro da receita e vê que, a partir de setembro, as receitas maiores já entraram e agora vêm as receitas normais, que é de FPM, ICMS e as transferências constitucionais do Fundeb, né? Então, a gente faz esse trabalho que seja um trabalho preventivo, orientando o gestor para fazer certos cortes. A gente determina em certos locais que poderiam fazer, que é contratos, tipos de contrato, nós temos aí vários tipos de contratos, né, tanto de consultoria quanto de contrato terceirizado, que podem, pela Lei 866 e tanto a Lei 14.131, cortar para 25% abaixo ou aumentar 25%. Então, se a administração quiser reduzir 25%, cabe a todos os contratos, sim, para adequar o orçamento e adequar o financeiro. É um trabalho preventivo que a gente faz para a prefeitura. Existe algum índice, alguma previsão? Na recomendação, a gente sugere até 20%, como o senhor pode observar no site, até 20% dos contratos terceirizados, contratos em geral, né, de consultoria, qualquer contrato, para adequar tanto o contrato ao orçamento e ao financeiro também. Uma outra pergunta para o senhor, porque isso daí pode ser fofoca de bastidor, mas tem comentado muito nos bastidores que o município vai encaminhar um projeto de lei para autorização de um empréstimo de 55 milhões, devido às questões financeiras que o município tem passado. Sabe me dizer se isso procede internamente no município ou não? Seria, no caso, a operação de crédito que você está falando? Isso. O que acontece? A gestão passada fez também
O decreto de uma lei específica de operação de crédito com o BMG, já está quase quitado, fizeram com o Banco do Brasil. Toda administração, ela tem direito a fazer, pleitear a operação de crédito, né, desde que seja dentro do mandato, né, e tem que ter a lei autorizativa dessa casa, né, tem que passar por trâmite dessa casa. E, geralmente, a operação de crédito é para fazer investimento no município, não custeio. Só em relação à comparação à gestão passada foi péssima. Eu acho que, enquanto população, a gente espera sempre o trabalho de vocês focado na minoria, na população, principalmente a população mais carente. E para fazer uma pergunta agora para todos os secretários, qual o secretário que quiser responder, eu acho que será bem-vindo. Foram apresentados aqui inúmeras atividades em relação ao segundo quadrimestre. Nós sabemos que nessas secretarias que estão aqui presentes, a maioria delas, existe um plano de mobilidade urbana, plano de cultura, plano municipal de saúde. Esse plano vem sendo executado? Qual o indicador, ou meta, ou parâmetro de execução? Porque eu não consigo hoje fazer uma comparação desse quadrimestre em relação ao quadrimestre do ano passado. Eu não tenho essa comparação. E os planos municipais servem justamente para nos auxiliar nessa comparação. Se está tendo alguma meta, está tendo algum indicador, algum índice cumprido. Então, eu gostaria de perguntar aos senhores secretários se na secretaria dos senhores, eu sei que na saúde é feito isso. Até parabenizar o secretário de saúde, que eu acredito que a secretaria de saúde melhorou muito. Então, assim, gostaria de parabenizar publicamente. E gostaria de perguntar aos demais secretários se isso tem sido feito. Jardel, agradecer as suas palavras, né? Como você falou, inclusive, a nossa apresentação é hoje. Daqui a pouquinho vai começar do RDQA. Mas o êxito não é só meu como secretário, mas de toda a equipe da secretaria. As outras secretarias, não existe esse índice? Jardel, boa noite. Nós vamos até marcar uma audiência pública da área do esporte e depois da área do turismo, para a gente fazer essa prestação de contas, né, aberta ao público e mostrar o que a gente atingiu, o que a gente não vai conseguir atingir, né, porque nós pegamos já um plano de ação já em andamento do ano passado e o que a gente implementou de novidade. Doutor Jardel, a Secretaria de Governo, ela é uma secretaria que faz essa intercepção entre os secretários, o Poder Legislativo, né? Mas nós também, eu acredito que nós estamos avançando, não vou te dar índice, mas em termos de convênios, de projetos, estamos avançando em relação ao que nós encontramos. Tá? Jardel, boa noite. Nós fizemos a revisão da legislação ambiental do município, nós estamos agora revisando o Código de Obras, ele é um código que necessita muito de reforma, né? Hoje ele impede, né, vários empreendimentos, e nós também estamos prevendo a reforma do plano diretor. Nós temos muitas áreas hoje que são totalmente industriais e elas estão classificadas como área residencial. Aí, quando você vai fazer o licenciamento, ele dá um impeditivo, né? Então, nós pegamos toda a legislação que era pertinente à Secretaria de Planejamento e nós criamos um plano, né, de 2 em 2 meses a gente apresentar uma legislação nova. Nós já aprovamos aqui a legislação ambiental que foi recentemente revisada e aprovada aqui pela Câmara de Vereadores, e nós estamos com esse propósito de chegar até o final do ano revisando, mandando para essa casa projetos no sentido de revisar essas legislações e tornar elas condizentes com a realidade do município hoje. E a nossa legislação hoje, tanto o Código de Obras, o zoneamento e o plano diretor, ele é impeditivo hoje para algumas atividades industriais aqui do município de Ubá. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, Antônio Geraldo. Entre todos os secretários aqui, eu julgo que o senhor é o mais capacitado em termos da experiência do senhor, enquanto foi prefeito inúmeras vezes. Tem uma capacitação muito grande na área de direito público, na área do ramo público. O senhor disse que a Suma foi em qual secretaria? O senhor disse que não possuiu responsabilidade de indicar ou de interferir.
Se o senhor hoje, enquanto secretário de Gestão e Planejamento, ou seja, que contribui para o planejamento do município, qual a ideia, ou se o senhor puder argumentar para nós, o senhor acredita que a Suma foi de fato bom para o município? Porque nós, enquanto munícipes aqui de Ubá, eu vivo aqui em Ubá desde quando nasci, a empresa que deu certo aqui em Ubá, por incrível que pareça, foi a SCP. Era uma empresa que poderia ser feito alguns ajustes e tudo, mas era uma empresa que pagava funcionário em dia, ela deu certo. Qual que é o posicionamento do senhor, pela experiência do senhor? Eu conheço muito pouco da SCP, né? Eu vim trabalhar em Ubá recente, e ontem, né, nós tivemos uma reunião lá também, uma orientação, né, sobre contratações públicas, e, inclusive eu compartilho da mesma ideia do professor Caetano, que é, se necessário, fazer estudos técnicos, né, para que possa embasar uma próxima licitação de limpeza pública o mais rápido possível, né? Eu compartilho da mesma ideia dele, né? Só que tanto uma licitação complexa como essa ou uma concessão, eu entendo que ela tem que ser precedida de estudo técnico. Hoje nós temos, como o professor Caetano falou, nós temos 154 bairros, nós temos mais de 1000 ruas, e se o modelo de contrato que foi licitado na época da ECP, ele não cabe hoje em virtude do crescimento da cidade e de algumas particularidades. Então, eu entendo que deva-se fazer esse estudo técnico o mais rápido possível e fazer uma licitação técnica e preço no menor espaço de tempo possível também. Eu compartilho da mesma ideia do professor, que ele manifestou isso numa reunião nossa de secretário ontem. Agradeço a todos pelos esclarecimentos, acredito que foi muito proveitoso. Gostaria de reafirmar, enquanto cidadão de Ubá, foquem principalmente nas minorias, nas pessoas mais carentes. Esse foi sempre o discurso do D'Amato, transparência, eficiência. Ainda não estou vendo essa transparência no município. E cada um de vocês são muito capacitados. Essa equipe de secretários é muito boa, tem uma capacitação técnica muito grande. Então, para poder dar certo o município, foquem nas minorias. Não pensem no capital, não pensem só no centrão. Foquem nas minorias, foquem na Dona Maria, que mora no Alto do São Domingos. Vocês foram pedir voto para elas lá. Esse era o discurso do D'Amato, sempre foi o discurso do D'Amato. Eu advoguei quanto tempo de graça para o D'Amato fazendo projeto de lei, nunca cobrei nada do D'Amato, fiz vários projetos de lei aqui na Câmara para o D'Amato, não só para o D'Amato, mas como tantos vereadores, e nunca cobrei nem um centavo. Por quê? Porque o foco é minoria, são nas pessoas carentes. O salário de vocês é pago, os senhores trabalham, né? É claro, merecem receber, mas o salário é pago com o suor das pessoas carentes, principalmente das pessoas carentes. Então, quando os senhores estão lá sentados nas cadeiras dos senhores, pensem nisso com carinho. E vou dizer uma outra coisa, para uma gestão dar certo, tem que ter consonância entre a equipe. Os secretários têm que ter uma certa consonância uns com os outros. E foquem nisso, foquem nas pessoas mais carentes. Esse sempre foi o discurso. E até agora eu não estou vendo isso. Não estou vendo isso na gestão. Não estou vendo focar nas pessoas mais carentes como um todo e não estou vendo transparência. Principalmente no que tange ao Código Tributário, que foi uma vergonha na cidade. Então, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado.